E a contrastar com as expressões amarguradas, os soldados romanos, como sempre brutais e indiferentes, conversavam agrupados a poucos passos dali. Apresentada a ordem, o corpo foi entregue à cruz arriada, retirados os pregos e o corpo, envolto em um lençol, foi levado rapidamente morro abaixo e carregado para um horto próximo, pertencente a José de Arimateia, e onde havia mandado construir um túmulo para si mesmo, bastante amplo, com uns degraus que desciam a duas peças internas cavadas na rocha. Darei meu túmulo ao santo Rabi, disse ele, para que seu corpo ali repouse no sono da morte. As mulheres que acompanharam o corpo, e os discípulos, ficaram de fora, enquanto lá dentro o corpo era ungido como de praxe, trabalhando os amigos rapidamente porque o sábado estava a cair. Em seguida retiraram-se, cerrando a entrada com uma laje de pedra. Quando vinham descendo para a cidade, junto aos muros, deram com o corpo de Judas, enforcado, pendente em uma figueira velha. No dia seguinte, bem cedo, Caifás, temendo que os discípulos roubassem o corpo para simular que o Rabi havia realmente ressuscitado, como prometera, pediu ao procuratório uma guarda de soldados romanos e colocou à porta do túmulo, e funcionários do templo selaram a porta com o selo do sumo sacerdote. Assim, o sábado foi transcorrendo lentamente, mas, à noite, um grupo de essênios, chefiados por Arimateia, seguiu secretamente para o horto, penetrou na gruta, por uma abertura existente nos fundos, e foi então iniciado um estranho cerimonial, preces apenas murmuradas e prolongadas concentrações, até que aos poucos, o sepulcro foi sendo envolvido por uma névoa leitosa, dentro do qual, de súbito, brilhou violenta fulguração vinda de cima, como uma língua de fogo, que desceu sobre o corpo e o consumiu, restando ali, sobre a laje de pedra, somente o lençol que o envolvia. Era quase madrugada e aquela fulguração despertou os guardas que, atemorizados, se afastaram do horto. No mesmo ato, os selos foram arrancados e derrubada a pedra que fechava a entrada da escavação. No dia seguinte, domingo pela manhã, quando a mãe de Jesus e outras mulheres foram visitar o túmulo, deram com ele aberto e, olhando para dentro, somente viram o lençol estendido sobre a laje de pedra, e então Maria de Magdala, desorientada, afastou-se do grupo e deu com o Rabi que caminhava para ela, e querendo atirar-se a seus pés, ouviu que lhe dizia, não me toques, e, logo em seguida, ainda não subi para meu Pai. Diz a todos que vão para a Galileia e que lá estarei com eles. Com isso ficou provada sua ressurreição. Ainda na capital, Jesus apareceu materializado a 2 discípulos, dos 72 que consagrou em Jericó, e que iam para Emaús, bem como, por 2 vezes, a vários dos 12, reunidos em uma casa, para tomar decisões, na segunda das quais, estando presente Tomé, que não acreditara no que lhe disseram os outros, fê-lo tocar com a mão em seus ferimentos, para provar-lhe que ressuscitara. Então partiram todos para a Galileia, onde o Mestre continuou a mostrar-se a eles por muitos dias, realizando a segunda pesca maravilhosa, reafirmando a designação de Pedro para a chefia do grupo e, como se aproximava o Pentecostes, ordenou-lhes que voltassem à capital, onde se daria descida do Espírito sobre eles. E ali estando todos ao 40º dia de sua ressurreição, corporificou-se, sentou-se à mesa com eles e fez-lhes suas despedidas finais, determinando a Pedro que apacentasse seu rebanho. Em seguida, levou-os ao jardim do Getsemane, lugar onde tanto sofrera na noite da prisão, e deu-lhes novas instruções, recomendando que se espalhassem pelo mundo difundindo seus ensinamentos, e prometendo que jamais os abandonaria. Em seguida, levitou-se para o céu, aos olhos deles, e aos poucos desapareceu. E como os discípulos, assombrados, permanecessem olhando para cima, disseram até eles, bem visíveis, 2 anjos, dizendo, varões galileus, por que permaneceis assim, mirando os céus? Este Jesus, que vistes agora subir para Deus, volverá novamente para vós e permanecerá convosco para sempre. E, com intraduzível emoção, todos eles, batendo no peito, exclamaram, do mais profundo dos nossos corações, Senhor, que assim seja. E ao encerrar a narrativa destes fatos, disse João, o evangelista, na sua maneira simbólica, muitas coisas há que fez Jesus. Se elas fossem escritas uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevesse.
Sim, porque as consequências morais do que ele fez e disse, como Messias, realmente, quando aceitas, encherão o mundo de felicidade. Capítulo 45. Conclusão. Os materialistas negam que Jesus haja morrido na cruz, por várias razões, dentre outras, a. Porque a morte na cruz se dava 3 a 4 dias após a crucificação, quando Jesus ali permaneceu somente 3 horas. B. Porque, após o sepultamento, seu corpo desapareceu, mas foi visto depois por vários discípulos, tomando até refeições com eles, tanto em Jerusalém como na Galileia. Mas o Espiritismo explica o fenômeno das materializações, e também que Jesus não era um homem comum, vivendo em um corpo comum, e que as coisas com ele sucederam como convinha que fossem, e não segundo as regras do mundo. C. Segundo alguns, Jesus foi retirado do sepulcro pelos essênios, que sempre o apoiaram, para que o povo pensasse que de fato ressuscitou e, desta forma, a doutrina que pregara vencesse no mundo. Como era necessário, o que também mostramos como não é verdade. Essa doutrina foi em grande parte deturpada por seus próprios seguidores, mais tarde, no Concílio de Nicéia, oficializada, transformada em força política para servir de apoio ao Império Romano decadente, com a organização de uma cleresia muito semelhante àquele que o próprio Jesus combatera no seu tempo. Por isso, veio há pouco mais de um século, a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, destinada a reviver no mundo, na sua pureza original, os ensinamentos redentores que ele transmitiu. Como naquela época e, igualmente como sucede com o Espiritismo, Jesus não permanece nos templos de pedra, oferecendo cultos suntuosos e frios, mas nas ruas, nos lares e em recantos humildes e pobres, onde o Evangelho é testemunhado com renúncia e sacrifício. Por último, queremos também considerar que nos derradeiros tempos de sua pregação, no seu julgamento e na morte, pelas razões já expostas, apagada e ausente, porém mais tarde exuberante de devotamento e de desprendimento, foi a ação da maior parte dos discípulos, porém avultou a ação dos essênios, representada por Arimateia e outros, dos quais muito ligeiras alusões se faz nos evangelhos. No julgamento perante o Sinédrio, as únicas vozes que se levantaram em defesa do Divino Mestre foram estas, na pessoa de Nicodemo, e se seu corpo não permaneceu na cruz, como o de qualquer outro, a eles também se deve isto. Os apóstolos foram todos santificados, com justiça, aliás, pelos pósteros, porém estes, os essênios, nem o foram pela simples lembrança. Por isso aqui lhes deixamos nossa modesta, mas reverente homenagem. Adendum, entre os diferentes motivos que tornaram Jesus odiado pelo Sinédrio, estava sua pregação sobre a desnecessidade do sacerdócio para as ligações com Deus, a inutilidade do sacrifício cruento dos animais e os ritos e formalidades exageradas usadas no culto. Acima de tudo, a Tora, conjunto de livros e preceitos, era o ensinamento dado na academia do Sinédrio, que taxava de heresia tudo o quanto divergisse do estabelecido. Esta foi a razão de ela haver declarado heréticos os ensinamentos das escolas de Siracusa, de Pafos, de Alexandria e de Pérgamo. Como, pois, permitir na Palestina a propaganda da heresia cristã, cujo autor fora por ele, Sinédrio, crucificado, o mesmo pensando em relação ao trabalho de propaganda, realizado pelos apóstolos e discípulos que, por isso, eram perseguidos a ferro e fogo dentro e fora da Palestina. 2. No capítulo 31 o quadro dos discípulos notar que o apóstolo Judas Tadeu não era irmão de Jesus, filho de José e de Débora, sua primeira mulher, mas sim de Sultana e Tadeu. 3. A cidade de Magdala, à margem do lago de Genezaré, era um importante entreposto de pesca, com mais de 14.000 habitantes e uns 300 barcos pesqueiros, cidade de prazeres, mulheres dissolutas, habitada, na sua maior parte, por gregos. Maria era filha de Stefanus, negociante rico, vindo de Damasco, pessoa importante na colônia grega local. Foi do terraço de sua casa que ela viu Jesus pela primeira vez, quando ele passava pela estrada, a pequena distância, acompanhado de seus apóstolos e seguidores. Esse primeiro encontro influiu poderosamente no seu destino futuro, até levá-la a inscrever-se no rol de seus discípulos mais chegados.
Depois da morte de Jesus, Maria de Magdala cedeu sua casa de Lago para nela se instalar um santuário-escola e dedicou-se, em Jerusalém, a assistir leprosos que viviam em suas redondezas e, nesse piedoso trabalho permaneceu vários anos. Após a morte de Maria de Betânia e de Maria, mãe do Mestre, refugiou-se em uma das grutas do grupo chamado As Avós, no deserto da Judéia, anteriormente habitada por João Batista e por André de Tiberíades, e ali foi encontrada, tempos depois, por alguns terapeutas essênios que assistiram até que morresse. 4. Quando, após o Gólgota, no esforço de propaganda, dentro e fora da Palestina, Jesus surpreendia divergências entre os apóstolos ou discípulos e estes se inquietavam pelos falsos ensinamentos que eram espalhados por terceiros, e que surgiam a cada passo. O Mestre lhes dizia, por inspiração mediúnica ou qualquer outro meio, os outros tomam rumos errados, mas segui vós por aqueles que lhes apontei, são cegos que conduzem outros cegos e, por certo, que algum dia cairão em abismos, enquanto vós, seguindo pelo caminho certo, seguramente que entrareis no meu reino. 5. O primeiro século do cristianismo foi aquele em que Jesus assistiu diretamente os apóstolos nas suas dificuldades da propaganda, inspirando-os na conduta e nas atividades, mantendo-lhes a fé e as energias físicas. Durante esse período, criaram-se na Palestina e fora dela, congregações e santuários, para onde convergiam aqueles que desejavam seguir os ensinamentos que os apóstolos transmitiam e onde imperavam o amor, a esperança e a fé em uma vida melhor no futuro. No século II, deu-se a multiplicação desses agrupamentos, surgindo, então, a necessidade da disciplinação dos trabalhos e da hierarquia dos dirigentes e, ainda, as divergências que, aliás, já se haviam manifestado entre os apóstolos desde o século I, sobre interpretações doutrinárias e métodos de propagação. Essas divergências foram se multiplicando até o século III, formando-se várias seitas e terminando pela fundação da Igreja Católica Romana, que absorveu esse cristianismo nascente. 6. A cidade de Jericó, onde expirou Herodes, o Grande, era dividida em 3 bairros: o das sinagogas, onde se reuniam os templos mais importantes e conhecidos, havendo, além disso, maior aglomeração de habitantes; o dos palácios, habitado por romanos e gregos, onde se localizavam os templos pagãos, as termas, os teatros e os circos; e o herodiano, onde se situavam as repartições do governo. E tudo girava em torno ao déspota fundador da dinastia que tem o seu nome, que, por tanto tempo, infelicitou a nação israelita. 7. Já em meados do primeiro século, os ensinamentos cristãos começaram a ser deturpados e o próprio Paulo de Tarso, de todos os apóstolos o mais dinâmico e organizador, no afã de melhor difundir o Evangelho de Jesus, a cujo serviço devotara sua vida, fazia interpretações diferentes dos ensinamentos, para torná-los mais adequados ao entendimento dos gentios, como também organizava congregações, nem sempre semelhantes às da Palestina, valendo-se de sua cultura rabínica e escriturística. O êxito de sua tarefa deu-lhe grande prestígio, conquanto nem sempre obtivesse o apoio da congregação de Jerusalém, devido a essas diferenças de interpretações doutrinárias. 8. Jesus havia advertido que, morto o pastor, as ovelhas se dispersariam, conforme já o dissera antes o profeta Ezequiel. Isso de fato aconteceu com as perseguições movidas pelo Sinédrio, quando vários discípulos e apóstolos se exilaram da Palestina, refugiando-se em Antioquia, Alexandria, Damasco e Roma, o que, aliás, por fim, retundou em benefício, por haver ajudado a propagação. Começaram a regressar à Palestina vários anos depois, após a morte do velho Anã e a conversão de Paulo de Tarso. 9. Em meados do primeiro século, com a doutrina já em franca expansão, surgiram dissensões entre propagadores e adeptos, inclusive sobre a exigência do celibato, da circuncisão e a proibição da maternidade, com a alegação de que os 12 discípulos eram iletrados e não estavam em condições de interpretar convenientemente os ensinamentos de Jesus, havendo em algumas cidades como, por exemplo, em Éfeso, congregações que seguiam Paulo e outras que seguiam a Pedro, o primeiro pregando a independência do cristianismo em relação ao judaísmo e o último seguindo a linha traçada pela congregação, de respeito a várias regras da Tora judaica.